Ao longo dos tempos, sempre que há uma igreja onde acontecem milagres, maravilhas, onde Deus realmente opera e transforma a vida das pessoas, em que as pessoas param com o divórcio e se unem e num casamento feliz como nunca, onde os doentes realmente são curados das coisas mais incríveis, mesmo quando a medicina não tem solução, Deus opera. Quando Deus opera sinais e maravilhas, sempre essa igreja vai sofrer perseguição. Já o próprio Jesus Cristo era perseguido. E depois que Jesus morreu e foi para o céu, ele instituiu apóstolos, profetas, etc. E também todos eles foram perseguidos, por vezes com violência e até à morte. E porquê? Porque há de haver sempre pessoas que não gostam de Deus, que acham que é um desperdício andar com Deus ou fazer a igreja. Sempre acham que é um engano. As igrejas são enganosas, os homens de Deus já não enganaram o povo e recolhem ofertas enganosamente. Porquê? Porque essas pessoas pensam que somos todos iguais. Eles medem a nós por eles próprios, pelo padrão deles. Eles estão habituados a serem pessoas de esquema, pessoas com segundas intenções e pensam que as igrejas assim também são. Há pessoas que não se importam de gastar muito dinheiro com os seus filhos e até têm os seus hobbies, quem sabe, gastam muito dinheiro com os selos. Mas se vêem um amigo, um familiar ou um colega gastar muito dinheiro na igreja, é o fim do mundo, porque está tudo errado. Porquê? Porque realmente é um fenómeno, é uma questão bíblica. Sempre que Deus se move através de uma igreja, sempre que a igreja está cheia de pessoas e acontecem coisas maravilhosas, há de haver sempre perseguição. E há vários tipos de perseguição. A Bíblia relata vários tipos de perseguição. Desde a perseguição feita pelos religiosos. Veja que o próprio Jesus Cristo, sendo o Messias, era esperado pelos crentes, pelo povo de Israel. Durante muitos e muitos anos, Israel estava à espera que o Messias viesse. Quando o Messias veio, porque o Messias não veio como eles queriam, não veio, quem sabe, um político forte para acabar com aquela ou outra política. Antes veio apenas para tratar das coisas de Deus. O próprio povo de Deus rejeitou Jesus Cristo. E foram os líderes principais judeus que mandaram matar Jesus. Veja só como isso era. Mesmo antes de Jesus ter morrido nas mãos desses tais líderes, havia outros crentes, saduceus, fariseus, que alguns deles eram hipócritas, e parece que tem muitos primos aqui também. Então Jesus sofreu muita perseguição também. E depois que Jesus foi embora, por exemplo, Atos dos Apóstolos fala que havia um homem, Saulo, e Saulo era um político, e ele fez não pouca perseguição. Então, por um lado, nós vemos que a Bíblia fala de perseguição feita por pessoas religiosas e até líderes religiosos. E outras vezes a perseguição é feita por agentes do poder instituído. São pessoas que ocupam cargos de autoridade no governo, numa Câmara Municipal, numa polícia, numa GNR, seja onde for, e abusivamente usam do seu cargo para infligir danos nas igrejas, só porque eles não gostam da igreja. E muitas vezes usam falsamente das leis, em total desrespeito às próprias leis. Bem, mas isso era o que o Saulo também fazia. Saulo era um político muito proeminente e ele ia inclusive aos tribunais para ir buscar cartas para mandar prender os verdadeiros crentes e mandar matar os crentes. Assim era o que se acontecia naqueles dias. E hoje não é muito diferente. Hoje nós assistimos em Portugal a pessoas que ocupam cargos políticos, de câmaras municipais e até de juízes
que não têm vergonha de manipular as leis, não é? Para afligir, para tentar fechar igrejas, quando a todo o tempo a própria lei os proíbe de cometer tais crimes. Portanto, nós não nos devemos admirar que assim seja. E a Igreja Maná tem sido vítima de perseguição ao longo desses anos, precisamente por causa disso. E muitas vezes é engraçado que quando Deus opera mais, é quanto mais eles fazem mal a nós. E é tão engraçado, que é uma maldade terrível, que em pleno tempo atual, de uma crise como nunca se viu, em que muita gente tem que emigrar, muitos professores das escolas e engenheiros e médicos que trabalhavam para o governo não têm mais salário, têm que ir procurar emprego lá fora. Quando muitas empresas despedem cada vez mais pessoas, a Igreja Maná consegue ajudar essas pessoas que perderam o emprego. Entre os irmãos, os membros da igreja, nós nos ajudamos uns aos outros, damos assistência não só espiritual, mas também material a essas famílias. Pois há de haver sempre pessoas que nos querem mal, que não olham a meios, que não querem saber dos outros para nada e só pensam em fazer mal àqueles que acreditam em Deus. E, portanto, não nos devemos admirar disso. E, por último, há também aquela perseguição que tem motivos comerciais. Já no tempo da Bíblia, quando depois Saulo se converteu e deixou de ser um grande perseguidor e se transformou no apóstolo mais proeminente do Novo Testamento, Saulo pregava com ousadia o Evangelho e, a dadas por três, estava numa região onde havia o culto a Diana. E nessa região, os oríveses, os comerciantes, faziam estátuas de Diana. Não é que esses comerciantes acreditavam na deusa Diana, não tem nada a ver. Eles acreditavam no dinheiro que eles faziam ao vender as estatuetas. E hoje é a mesma coisa. Muita gente que se diz católico, na verdade, faz perseguição à Igreja Maná, porque nós pregamos o Evangelho, nomeadamente os 10 mandamentos, e dizemos que é abominação para Deus quando uma pessoa se vira para os ídolos, faz estátuas da Virgem Maria, dos santos e tudo isso, quando Deus expressamente proíbe no primeiro dos 10 mandamentos e depois noutras partes da Bíblia, e adverte que quem andar nesses caminhos sempre vai ter problemas gravíssimos. Pois essas próprias pessoas que são comerciantes não querem saber do bem-estar de ninguém, querem saber do seu comércio, do seu dinheiro. E, portanto, muitas vezes assistimos que são essas pessoas que tentam fechar as portas das igrejas. Porquê? Perdão? Meramente por interesses comerciantes. Agora, quando uma pessoa se entrega a Deus, conhece Jesus Cristo e é transformado de dentro para fora, ela conhece uma vida nova, ela conhece um amor diferente, ela conhece um mundo paralelo a este que existe, um mundo onde realmente Deus existe, onde as leis de Deus funcionam, ao contrário das leis dos homens que funcionam por um tempo e depois parte-se tudo, as leis de Deus sempre funcionam. E, portanto, quando uma pessoa se volta para Deus e começa a andar nos caminhos de Deus e começa a aprender a viver à maneira de Deus, o que é que acontece? A pessoa não quer viver de outro jeito. A pessoa quer viver com sucesso, com saúde, com prosperidade, com um lar feliz. E, portanto, as pessoas acabam por não querer saber da perseguição dos outros, até ter pena de quem persegue e tentar que essas próprias pessoas conheçam o mesmo Deus que as salvou e que as curou, que ajudou o casamento e por aí fora. E, portanto, se você é uma dessas pessoas que é perseguidora, olhe, volte-se para Deus. Conheça Deus, volte-se para Jesus, que é o único caminho que leva à salvação, e verá como Deus lhe vai perdoar todo o mal que tem feito e como Deus vai ser seu amigo e como as coisas vão melhorar drasticamente na sua vida. Se você já é um crente e tem sofrido de perseguição, é como a Bíblia diz: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha fosse, mas alegrai-vos, porque também Jesus sofreu essas perseguições.
E quanto mais nós somos perseguidos, a Bíblia nos ensina, é porque estamos a fazer mais para Deus. E por isso, não é? O inimigo das trevas, o inimigo de Deus, Satanás em pessoa, tenta bloquear-nos, tenta calar-nos a boca. Então, se você é um crente para valer, nunca cala a boca, nunca pare de falar de Jesus, nem pare de fazer o bem, nem de servir a Deus. E pronto, um abraço para todos.